no açude, também com os pastores, no ministério, com os irmãos. Nossa alegria é saber que existe nesse lugar mulheres e homens comprometidos com o reino de Deus, com a palavra de Deus. E nós não podemos deixar de agradecer a Deus. Eu, juntamente com a minha esposa, a missionária Adriana, nós temos tido, como os irmãos, algumas pessoas já sabem, a oportunidade de ser usado por Deus, por graça e por misericórdia, nesse Brasil, fora do Brasil. Eu gostei muito da expressão do irmão Carlos, quando ele declarou o seguinte: que só a festa no céu, só quando a alma se arrepende. Nunca tinha ouvido essa expressão, porque nós sempre falamos a festa no céu por um pecador que se arrepende, não é isso? E a Bíblia fala assim. Mas talvez existiriam outras festas no céu, mas a Bíblia não fala. E nós precisamos amar essas vidas, essas almas perdidas. Missões é uma questão de obediência. Amém? Obediência. Se nós analisarmos algumas expressões de Jesus dentro desse mesmo texto que tem sido usado nessa conferência, nesse congresso, nesse encontro, nesse ajuntamento de missões, o importante é que o Espírito está presente. É que o Senhor, Ele declarou: vinde. Depois Ele falou: esperai. Depois Ele falou: ide. Obediência. Se você ouve vinde, você tem que obedecer. Esperai é uma ordem. Esperai, obediência. E ide. Amém? Porque muitas vezes nós missionários, nós não estamos, dispostos a ir. Mas nós temos consciência que nós temos que obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. E nós queremos, nesta manhã, não apenas receber uma palavra para o nosso coração, mas nós também queremos apresentar um pouco daquilo que Deus tem permitido que nós venhamos realizar através da nossa obediência. Pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. No capítulo 1. No capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Coríntios. No capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios. Vamos ficar em pé. No capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 5, para iniciar esse momento de estudo dessa palavra. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Pode sentar, continue com a sua Bíblia aberta. Questão de obediência, ou postura de obediência. A Bíblia fala que nós devemos obedecer a Deus. E a palavra obediência, ela nos leva a refletir sobre uma missão. E essa missão deste homem, desse maravilhoso Senhor, desse Deus, quando a palavra do Senhor apresenta Jesus como o primeiro missionário, exemplo para mim, para você e para a igreja, nós começamos a perceber que em tudo, naquilo que Deus tinha designado para Jesus realizar e falar, ele obedeceu. Uma vez, Jesus estava em um local e os discípulos foram até a cidade comprar comida. E logo depois, ali no livro de João, no capítulo 4, relata isso. Os discípulos voltaram e havia um diálogo de Jesus com uma mulher. E logo após Jesus, ele relata para os discípulos o seguinte: olha, a minha comida consiste em realizar a obra daquele que me enviou. Isto é, ele precisava obedecer a Deus. O que sustentava Jesus, porque naquele dia, naquele momento, ainda os discípulos não tinham entendido que aquilo que sustenta o homem, a própria palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia o que estava falando. Por isso, naquela mesma passagem, ele traz para o coração dos discípulos o seguinte: olha, levantai os vossos olhos e vede. Uma expressão de Jesus, porque se Jesus manda os discípulos levantar os olhos, é porque eles estavam olhando na direção errada. Eles estavam olhando de uma forma errada. Levantai, vocês estão dizendo que a colheita daqui a algum tempo? Não, é hoje, é agora, é nesse momento que vocês precisam ir, que vocês precisam pregar, que vocês precisam anunciar. A própria palavra diz que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo, independente daquilo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus continua sendo o poder para transformar o mais vil pecador. Obediência. E lá na frente nós encontramos esses homens obedecendo. Eu fico com o meu coração cheio, sabe, de alegria por saber que esses homens não se acomodaram.
Jesus haveria de sofrer, e a Bíblia fala que ele foi ao Calvário, ele foi levado diante dos seus tosquiadores como ovelha muda. É profecia, ele tinha que ir. Os discípulos se afastaram, profecia. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus novamente está ali com os discípulos, ele torna a mostrar para os discípulos ali, no livro de Lucas, a palavra de Deus fala no capítulo 24, olha, se cumpriu em mim tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia, e que em seu nome pregasse o arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém, aleluia. E eles foram, chegou até nós. Quantos homens sofreram, quantas pessoas choraram, quantas lágrimas foram derramadas, para que hoje nós estivéssemos aqui louvando e exaltando a Deus, mas para que nós também tivéssemos consciência da nossa posição. Eu preciso obedecer a Deus, eu preciso. Importa agradar a Deus e não aos homens. Nós vamos ser chamados de loucos, de doidos, ainda mais nessa geração que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia fala que o Senhor, que avançou naquela missão, Ele coloca uma missão nas mãos da igreja. Você é a igreja do Senhor, nós somos a igreja. A missão foi dada para a igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará mal nenhum. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês vão, mas vocês não estarão sozinhos, porque eu estarei cooperando com vocês. Que Deus maravilhoso! Que presença maravilhosa é essa? Muitas vezes nós queremos ter a presença de muitas pessoas, perto de nós, não é verdade? Mas entenda uma coisa, há uma presença maravilhosa. O Espírito de Deus está em nós e habita em nós. Não vos deixarei sozinhos. Aqui, ainda no livro de Coríntios, abra sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aleluia. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois o que? A nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros
de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ministério, o trabalho do Espírito na nossa vida e através da nossa vida. Obediência é uma qualidade do cristão verdadeiro. Obediência traz revelação para aquele que obedece. A Bíblia fala, meus irmãos, que havia uma situação onde o povo de Israel, ele perdeu uma batalha para um povo bem pequenininho chamado Ai. Até a expressão, ai, perdemos a guerra. E nós conhecemos um pouco da história, e Josué, ele se prostrou diante de Deus, porque havia pecado no meio do povo. E Deus falou com Josué. Vocês sabem o que Deus falou com Josué? Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então, às vezes as pessoas querem ver maravilhas hoje, para se santificar amanhã, para obedecer amanhã, para amar a obra missionária amanhã, para ser usado por Deus amanhã. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos obedecer, nós precisamos estar diante desse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, e nós não podemos deixar de obedecer a ordem do Senhor. Ide por todo mundo. Ele não faz acepção de lugar nem de pessoas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não pense você que o seu vizinho não está incluído, que os seus da sua família não estão incluídos, que aqueles que trabalham com você não estão incluídos, que aqueles que estudam com você não estão incluídos. Todos estão incluídos. Nós precisamos abrir a nossa boca, porque com certeza Deus vai encher a nossa boca. Obediência. Porque nós vamos temer? Jamais. Nós temos que avançar, nós temos que seguir em frente, nós temos que caminhar cheios do Espírito de Deus. Nós vemos o texto no livro de Coríntios, 2 textos, nós vamos começar a trazer para o nosso coração. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui tem uma palavra pequena também. Essa palavra é fé. Fé. A Bíblia diz que sem fé é o que? Impossível. Impossível. E a Bíblia vai além quando diz assim: aquilo que não procede de fé se chama pecado. Então a igreja caminha pela fé. A igreja avança pela fé. A igreja desbrava pela fé. A igreja vai além pela fé. Coisas que os nossos olhos não enxergam, mas nós sabemos que lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória, porque Deus, Ele vai cumprir com certeza a sua palavra no meio da igreja e através da sua igreja. Fé. Quando nós falamos de fé, nós falamos de uma caminhada.
E uma caminhada precisa de obediência. Uma obediência cheia de fé. Mas eu preciso ter fé ao ouvir a palavra para que eu possa obedecer. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus. A Bíblia fala que nele nós existimos, nos movemos. Tudo é dele. Nós somos dele, amém? Amém. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então nós temos que olhar, sabe, as pessoas, o campo, como Jesus olhava, com compaixão, com amor. Não como os fariseus daquela época, os escribas, os saduceus, homens religiosos. Para aquele ali não tem jeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos como igreja um dom, a dádiva do Senhor. Jesus foi e ele falou o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele enviará o Espírito Consolador. Mas ele também fala: recebereis poder. O que é o poder de Deus, irmão?